eu arrumei um cliente número 1 pra você. Quem você acha que é o maior ilusionista do Brasil? Isao Imamura. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Isao Imamura. Ao meu lado, Isao Imamura. Pra mim, o melhor ilusionista do Brasil, em todos os sentidos. O cara faz palestra, faz coisa motivacional, faz bons shows, tá há anos nesse mercado, conseguiu explorar todas as vertentes do ilusionismo. Um ilusionista fantástico, Isao Imamura. Nosso ilusionista, Isao Imamura. O maior ilusionista da América Latina, impressiona todos nós ao vivo. Eu tenho que agradecer a você, fiquei muito feliz aí pela parceria. Isao Imamura. Obrigado, Isao Imamura. Obrigado a toda a equipe. O resultado não podia ser outro. O campeonato da Beija-Flor. Isao Imamura. Nosso ilusionista Isao é um dos maiores mágicos do mundo. Isao Imamura. Isao Imamura. Isao Imamura. Isao Imamura. Amigas e amigos, Brasilcast, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Só reforçando aqui algumas mensagens, se você está chegando agora, né, eu vou dar algumas dicas de quem vai estar conversando com a gente hoje, e assim a gente adora muito compartilhar conhecimento, trazer, a gente acredita que o entretenimento ele gera muito valor e muito conhecimento para as pessoas. Inclusive, depois eu falo um pouco mais a respeito disso, da nossa nova identidade visual que está acompanhando aí. Quero agradecer o canal Barueri, né, da figura do Pedro, do Aloísio, do Ed. Eu ia falar Jujubia, mas é sacanagem. Mas hoje a gente tem uma pessoa muito especial de convidado aqui, um cara que eu acompanho há bastante tempo. Eu conheci há algum tempo é sacanagem, né? Há bastante tempo atrás. E eu vou dar algumas dicas aqui, porque depois eu vou falar dele, eu vou passar a palavra para ele, mas só para vocês entenderem, né? Hashtag fica a dica, ele se apresentou para 2 presidentes do Brasil. Tá? Ele é formado em Direito na mesma universidade que 13 presidentes se formaram do Brasil. Sem muitas delongas, né? Eu tenho que falar, Marlon, chega aqui um pouquinho. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, deixa eu falar um pouquinho do nosso garoto enxaqueca. Fala oi, Marlon. Oi, Marlon. Esse é o Marlon, sempre com a gente presente aqui. Gente, eu vou passar agora a palavra para ele poder se apresentar de maneira adequada. Isao Imamura, o maior ilusionista. Prazer, tudo bem? Prazer, tudo meu. Marlon, querido, tudo bem? Bom, uma alegria estar aqui e a alegria compartilhar neste canal, aqui nesse podcast aqui, aquilo que está no meu coração. Eu acho que tudo aquilo que você compartilha, você sempre provoca de alguma forma uma influência, uma transformação. E hoje vamos falar, anota aí quem quiser hoje aprender como conquistar ou materializar aquilo que imagina. Fica de olho aqui que hoje eu vou mostrar aquilo que eu fiz para que minha carreira acontecesse quando eu nem imaginava que tinha um processo para as coisas acontecerem. E eu vou compartilhar isso com vocês pela primeira vez, que tem a ver com tudo. Tudo que você imagina que ainda você não conseguiu chegar, vai ter um caminho para isso acontecer agora. Até votação. Eu não sei em quem votar. Tem um caminho também que você pode seguir para você chegar a uma conclusão mais lógica, alguma conclusão que tenha a ver em você examinar o teu coração. Então, anota aí, chama quem você acha que é importante ouvir isso, porque não vai ser truques de mágica, ninguém vai tirar coelho de cartola aqui não, mas vamos fazer o quê? Vamos fazer com que você faça mágicas maiores do que aquelas que eu fiz até hoje na minha carreira. Olha que sensacional isso, Isao. A gente compartilha muito desse sentimento aqui dentro, né? Há uns 3 anos atrás eu e o Marlon, a gente começou a gravar alguns vídeos curtos, dando dicas para as pessoas dentro da área que a gente atua, sim. Né, propriamente dito.
E a ideia era de compartilhar para poder fazer com que as pessoas se desenvolvessem de fato. Né? E essa forma de desenvolvimento, que eu chamo de conhecimento experiencial, ou seja, você estudou, você desenvolveu o conhecimento conceitual, aplicou isso na sua vida, trouxe um resultado, você teve seus tropeços, teve suas questões, seus problemas, aprendeu a fazer de uma maneira melhor e trazer isso a público para que as pessoas possam levar e transformar as suas vidas é sensacional, cara. Isso é impagável. Fala um pouco de vocês, Sal. Conta um pouco da sua história. Vamos lá. As pessoas perguntam em geral como que eu comecei na mágica. Eu não comecei na mágica porque eu era um cara que não tinha nada o que fazer e de repente, quero experimentar mágica. Aliás, né? Quem é que está em casa e fala assim, a mãe que chega, o pai que chega, eu quero que meu filho seja mágico. Eu acho que é muito difícil isso acontecer no mundo inteiro. Isso, interessante. Né? Mas no meu caso, como é que eu fui para esse caminho? Porque eu sofria bullying na escola. Eu era o único asiático da escola e lá no primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu vi foi o japonês, vai pro Japão, né? Vai pro Japão. Que loucura, né? cara. E aí eu ficava lá, caramba, né? Como vai pro Japão, né? Eu pensei que eu morava aqui no Brasil, aí na época da Copa, vai torcer pro seu país, né? Eu falei, eu torcer pro meu país, pensei que o meu país era o Brasil. Deu um bug na minha cabeça, e criança, 6 anos de idade. E aí até que eu entendi, né? Peraí, não, é que eu tenho um rosto diferente, né? Estou num país predominantemente ocidental e o meu rosto diferente é de quem nasceu no Japão. E naquela época tinha a história da guerra, então o japonês era visto de uma maneira diferente mesmo, né? Meio na zombaria. E o que aconteceu foi que aquilo para mim me trouxe um sentimento ruim dentro do coração. 2 sentimentos básicos. Falta de pertencimento, o senso de pertencimento se perdeu, porque eu achava que eu era um estrangeiro invadindo o país de alguém. E o segundo ponto é rejeição, né? Porque você vai lá, o que você espera são os amiguinhos falando, tudo bem, vamos brincar. E chegava lá, você, né, era alguém que parecia que não era bem-vindo. Então isso fez com que eu ficasse isolado. E então eu entendo bem o que é ficar isolado, o que é, sabe, você ficar no seu canto, não querer conversar com ninguém. Entendo muito bem isso aí, porque eu vivi isso vários anos. Até que meu pai falou assim, Sal, a gente quer te presentear com algo diferente. Eles tiveram uma ideia de fazer com que aquele presente me fizesse relacionar mais com as pessoas. Eu falei, o que é, pai? O que você tem de presente para mim? 10 anos de idade, quando completei 10 anos de idade. Ele falou, tá aqui, ó, uma caixa de mágicas. Olha aí. Aquela que você compra em lojas de brinquedo. Né? Aí eu vi aquele brinquedo, não achei graça nenhuma. Eu falei, pô, eu preferia um carrinho de controle remoto, né? Pai, ajuda nós, pai. Pai, o que é isso? Ele falou, não, é uma forma de você brincar com ele e aí você querer mostrar para as pessoas. Eu falei, tá bom, então vamos ver como é que funciona isso. Aí fui ver lá, peguei os apetrechos de plástico, né? E some isso aqui, aparece a carta ali. E eu falei, bom, vamos testar para ver se isso funciona. E quando eu mostrei para minha tia, uma tia que era carrancuda, brava, ela simplesmente largou tudo que estava fazendo, começou a dar risada e aplaudir. Aí eu falei, opa, olha que interessante. Né? Então a primeira despertou sensação interesse de que aquilo que eu tinha nas minhas mãos era algo especial, mesmo que eu não achasse que era especial. Né? Era um pedaço de plástico que, né, fazia com que a florzinha aparecesse. E aí eu falei, uau, que legal. E fui mostrar para os amigos. E mostrei para os amigos, aí a história virou também, né? Os amigos começaram a convidar, Sal, vem para minha festa, lá vou fazer uma festa de aniversário, queria que você veja, mas traz as mágicas, né? Então eu tinha que ir agora, eu ia para lá, mas desde que eu fosse com a mágica. E aí então eu comecei a me relacionar com as pessoas através da mágica. E foi assim que eu entrei no mundo da mágica e comecei a estudar sem parar a mágica. Olha que interessante isso, né? E me arremeteu a tantos pensamentos. Porque no fim do dia, né, eu não quero aqui usar de palavras muito pesadas, mas, cara, o sangue é vermelho para todo mundo. Não tem diferença nisso. Nós somos todos iguais. E todo mundo começa por baixo, né? Ó, o cachê de sal começou com coxinha e brigadeiro de festa. Você vai puxar esse histórico. E nem isso. Eu toparia. Boa. Então eu acho que tem esse...
Né? E é uma questão que a gente vive nos dias de hoje, né? Com todo o conhecimento, informação e propagação de cultura, ainda existe muito isso, bullying, existe muito preconceito, existe coisas que, honestamente, elas tiram mais tempo útil da gente do que agrega qualquer coisa para a vida. É isso mesmo. Né? Então, é interessante a sua história, porque é uma história sofrida, naturalmente, né? Ninguém quer passar por isso, mas isso te fez ir para um caminho de construção. Perfeito. Isso me fez com que eu amadurecesse nesse aspecto, né? O quanto que... Porque como eu cresci desse jeito, uma coisa que eu nunca fiz foi zombar da cara de ninguém, brincar, fazer qualquer tipo de brincadeira que pudesse ofender o outro. E até hoje isso aí é uma filosofia de vida minha. Olha. Né? Aquela coisa, tem gente que fala assim, eu perco a amizade, mas eu não perco a brincadeira. Né? Eu sou completamente o contrário. Quer dizer, mas a alegria é importante. A alegria é importante desde que você não fira o outro, ou desde que você não dê a chance para que o outro fique ofendido. Ou seja, saiba brincar, saiba criar ambientes bem-humorados, mas muitas vezes tem que pensar, aquilo que para você não é nada, né, para o outro pode ser uma grande ofensa. Ou seja, né, aquele que não tem dinheiro, quando você fala sobre, né, o iate que você tem, pode talvez ferir aquele que realmente não tem nem muitas vezes o dinheiro para comprar a janta daquela noite. Eu concordo plenamente. A gente tem que saber colocar as coisas nos seus devidos lugares, respeitar os limites de cada um e, mais do que isso, trazer realmente conhecimento para que essas pessoas que de repente queiram alcançar determinadas coisas em suas vidas, que estudem, trabalhem e se desenvolvam para isso, porque eu falo muito do capital intelectual. Né? O que faz o mundo acontecer são as pessoas, é aquilo que elas constroem. Nada nasce do acaso, absolutamente nada. Então, se existe hoje um bom smartphone, é porque alguém desenvolveu esse smartphone e construiu com recursos do próprio planeta. E assim serve para tantas outras coisas. E por isso que a gente gosta muito de gerar valor, para abrir a cabeça das pessoas nesse sentido. Né? Fala, cara, você não precisa ser só uma pessoa que vai só executar. Tudo bem. Existem pessoas que não têm não se sentem à vontade, por exemplo, em empreender. Tá? Porque aqui nós estamos falando de empreendedores, certo, Marlon? De você. Não, você também você trabalha comigo, você é louco? Você então eu sou seu escravo. Né? Não, pô, não fala assim. Eu te dou espaço. Mas nós somos empreendedores. Mas tem gente que não quer ser empreendedor. Tem gente que quer apenas pegar uma determinada tarefa e executar de acordo com as regras que são colocadas. Mas para isso também precisa de conhecimento e é através disso tudo que as coisas são construídas. Perfeitamente. Não é porque o cara, né, escolhe ser um empregado em alguma instituição, né? Muitas vezes a pessoa fala, não, tem que ser empreendedor. Então, ou seja, todo mundo tem que ser empreendedor. Eu vou falar uma coisa, o empreendedor ele sofre muito. Pelo contrário, tem muitas vezes que a pessoa fala, eu quero ser empreendedor para não ter ninguém mandando em mim. Muitas vezes quem vai ter que mandar em você é você mesmo e é o pior ainda, né? Eu por exemplo, quando eu não sabia que eu tinha que ser empreendedor, né? Eu simplesmente me tornei empreendedor porque uma forma de eu sustentar meu sonho, que era o ilusionismo, era vender projetos para que eu tivesse recursos para eu cada vez mais investir no ilusionismo. O que acontece é que ilusionismo é que nem, por exemplo, o cara que é um piloto de Fórmula 1 ou de corrida. Se ele não tiver uma equipe, uma escuderia que cuida da manutenção do carro, que custa isso, ninguém vai fazer de graça isso. Se você não tiver toda essa estrutura, você não consegue estar realizando o teu sonho, que é pilotar o carro, né? E o ilusionismo é a mesma coisa. Mágica é diferente. Mágica daqui, você pega uma carta aqui, por exemplo, né? Olha aqui em casa, daqui a pouco eu vou ensinar como fazer essa mágica. Você pega a carta, faz isso, some e aparece atrás da orelha, tá tudo bem, né? O que você usou? Você usou uma carta apenas, né? E a tua habilidade da mão. Quanto custa uma carta? R$2, R$1 que seja. Um baralho custa 15. Mas, quando a gente fala de ilusionismo, você precisa de uma equipe, você precisa de uma estrutura, equipamentos importados muitas vezes ou construídos, mecanismos, transporte, espaço para ensaiar. Não dá por aqui, por exemplo, é muito difícil de fazer um ato de ilusionismo, porque ele precisa de ter não só o palco, mas os bastidores preparados. Justo. Em outras palavras, isso custa. Né? Isso custa. E se você não tiver uma estrutura para que isso aconteça, o seu sonho não vai acontecer. E o que eu vi foi que, né, quando eu entendi isso, eu entendi que para sustentar aquele meu sonho, eu tinha que vender projetos. E foi aí que eu comecei a vender os projetos
para as grandes corporações. Olha que interessante. Eu acho que você até trouxe um material para a gente passar aqui, mostrar o resultado disso, Sim, né? é verdade. A hora que você quiser, a gente já pode pedir pro Pedrinho lá nos ajudar e soltar. Tá bem. Vamos lá, vamos lá. Porque isso tudo que o Issal falou tem resultado. Tudo isso que ele acabou aqui da narrativa dele inicial traz um resultado que é tangível, tangibilidade. Aconteceu, né? Transformou a vida de pessoas. É legal. Isso é importante, porque às vezes a gente pensa que se a gente ficar só no campo, né, da criação, da imaginação, se isso não trouxer um resultado prático, né, de nada vale. Até mesmo uma inovação, se ela não trouxer um resultado prático, não se trata de uma inovação, se trata de uma ideia que foi tida e não é considerada uma inovação que vai influenciar a humanidade. Então que a gente tenha, isso que você falou, muito importante, porque durante muitos anos eu criava coisas e eu não colocava na prática, né? Por exemplo, essa mágica mesmo que eu vou ensinar aqui para você, tem a ver com exatamente essa história aqui. Por exemplo, aqui. Você pega uma carta, como que ela faz sumir? Isso aqui foi o seguinte: quando eu aprendi todas as mágicas daquela caixa que eu ganhei com 10 anos de idade, chegou uma hora que eu resolvi parar. Por quê? Não sei o porquê, mas eu falei assim, cara, se eu continuar fazendo a mágica, eu já aprendi todas as mágicas da caixa. Se eu continuar, talvez eu me exponha demais, e aí se alguém, né, perceber como que eu faço a mágica, aí vai ser pior. Eu quero fazer a mágica para compensar uma deficiência que eu tenho de relacionamento e não ser zombado por ninguém, porque eu sei alguma coisa que o outro não sabe. Se eu errar, vou ser um motivo de chacota. Né? Então, aí chegou uma hora que eu falei, eu vou ficar na minha zona de conforto. Para que eu vou me expor? Tá tudo bem, tô de boa, já superei isso aí mesmo, já me relacionei com as pessoas, não quero mais nada, acabou. Eu fiquei no meu canto. Até que chegou um mentor. O mentor é aquele cara que olha pra gente e fala assim, ele enxerga na gente aquilo que a gente não enxerga em si. Isso que é legal. Sim, né? Exato. E a gente vai para um próximo nível. E esse mentor falou para mim, por que você vai parar com a mágica? Eu falei, porque eu já sei de fazer tudo, toda a mágica daquela caixa já fiz, o pessoal aplaudiu, não, tá tudo bem. Ele falou, não, tá tudo bem não, porque você pode ir muito mais além. E aí ele me ensinou essa mágica e que eu vou ensinar para você agora, né? Mas quando ele mostrou, eu falei, cara, como que faz isso? Eu não vou fazer nunca. Tenho 11 anos de idade, já eu tinha 11 na época. Aí eu falei, primeiro que deve ser uma mágica super difícil para aprender. Segundo, sou uma criança, não tenho inteligência suficiente para aprender. E aí ele falou algo, me deu no meio, e falou assim, então deixa eu te falar uma coisa, não tem a ver com a mágica ser difícil, e não tem a ver com a inteligência pouca que você acha que tem, né? Mas tem a ver com o quê? Com o teu coração, que não está aberto o suficiente para aprender aquilo que é novo. Aprender coisas novas. Aí eu falei, pera um pouquinho, então, inteligência eu tenho, então a mágica não é difícil. Não é difícil. Eu falei, então, o meu coração que não está muito aberto para aprender o novo? Então, peraí, então agora eu vou abrir o coração que eu quero aprender isso. Quero ver se eu vou aprender mesmo. E ele mostrou. E como é que funciona? Você em casa pode fazer agora isso aqui. Pega uma carta de um baralho, um cartão de visita, um pedaço de papel, coloca aqui, ó. E só faz esse movimento, ó. Coloca em cima do dedo médio, né? Prende aqui com os dedos, o dedo indicador e o dedo anular e pronto, e faz isso aqui só. Só esse movimento, tá? Olha só, né? A carta fica aqui atrás. E o que acontece? É que aquilo que os olhos não enxergam, a mente julga que não existe, tá? Então, Olha tá que aqui. Pensamento sensacional. Então, é só você colocar a mão aqui atrás, ó, você só vai fazer esse movimento. Olha só que curioso. Coloca a mão aqui na frente. Isso se chama misdirection, né? Que você vai fingir que está pegando a carta com essa mão. Você nunca pegou a carta, nunca saiu daqui. Né? Aqui não tem nada, a mão está vazia. E simplesmente você vai mostrar o óbvio, que a mão já estava vazia. Mas para a plateia não é óbvio. Ela achava que a carta estava aqui. E quando você mostra a mão aqui, você está com as mãos vazias, teoricamente. Mas a carta está aqui. O que você faz? Vem com essa que está a carta, fecha a mão e, aparentemente, ela aparece aqui atrás da orelha. Olha que legal. Está aqui, apareceu. Está aqui, apareceu. Né? Olha que eu acho incrível isso, porque é o desenvolvimento de uma habilidade onde você, de alguma forma, né, faz com que o cérebro do telespectador interprete de acordo com o que ele vê que foi o pensamento que você acabou de trazer. Perfeito, perfeito. E é isso que, assim, o que mais hoje eu vejo que gera valor, Eduardo, para as pessoas, não é
não é a arte em si. Sumiu a carta. Sumiu o avião, sumiu o caminhão. Uau, a mulher levitou. Não é isso. Mas o que eu entendo é que se eu compartilho a minha mentalidade que me permitiu fazer aquela mágica, aquela mentalidade permite a pessoa, dentro da área dela, desenvolver, né, níveis diferentes, superiores daquilo que ela está fazendo. Por quê? É aquilo que eu chamo de uma mente disruptiva, ou seja, você está criando uma mente que não está limitada àquilo que vê, mas ela está preparando a mente para aquilo que ela não vê, né? Que é onde aí muitas vezes o segredo maior está aí, é no invisível. Porque pode ver, tudo que é visível foi feito pelo invisível, né? Você está lá com a tua esposa, né? O que é que fez você estar com a tua esposa? Teve o invisível, o amor, a emoção, a paixão, né? Justo. Você tem uma empresa, o que criou aquela empresa física que todo mundo trabalha, tem a sua remuneração? Foi um desejo no teu coração, uma ideia que você teve, alguma coisa que você viu, que teve vontade de construir aquela empresa. Então, tudo que é visível é feito do invisível. Por isso que né, o tão importante quanto o visível é aquilo que a gente não enxerga. Agora, tem uma coisa curiosa, você pode fazer isso na tua casa, né? Você viu a mágica, olha que curioso isso aqui, esse pensamento. Legal, a gente vê a mágica, a gente se encanta. Putz, como é que ele fez? Aí depois, por um acaso, você consegue aprender como é que é feito isso. Você vai lá, treina e fica lá brincando. Que legal isso. E só que tem um detalhe. Que se você não coloca em prática aquilo que você aprendeu, a mágica não acontece. Nem para você e nem para as pessoas à sua volta. Boa. É uma coisa simples assim. Então, quantas pessoas aprendem? Pode ver pessoas que fazem cursos muitas vezes, né? Elas amam fazer cursos. Fazem 50 cursos. Agora, se pergunta para ela, o que você tem colocado desses cursos na prática, na tua vida, para que você possa mudar a tua vida e mudar, inclusive, a vida das pessoas à sua volta. Ainda eu não me sinto confortável, só mais uma hora eu vou fazer. Né? Mas que hora, até quando que é necessário você está colocando mais conhecimento dentro de você, se você não coloca na prática o mínimo que você já aprendeu. É o poder da execução, né? A vontade, o ímpeto de executar. Exato, porque é isso que vai materializar. E muitas vezes a gente fica na zona, mais uma vez, que nem eu quando era criança, na zona de conforto, sabia fazer a mágica, só que eu não queria mais fazer a mágica. Né? Então, pensa em casa, pensa você. Né? Quanta coisa na tua vida você está deixando de usufruir, está deixando de compartilhar, porque no fundo ainda você prefere a zona de conforto que você está vivendo hoje. Nossa, é super interessante isso e traz tantas questões que são comportamentais, porque naturalmente cada um é um ser único que tem, é um universo dentro de si. Cada pessoa é um universo dentro de si que tem as suas questões, tem os seus traumas, tem as suas experiências, mas que isso que você está trazendo, Issal, ele é muito interessante porque traz às pessoas, independente dos seus comportamentos, conhecimento para elas decidirem o que elas querem fazer, antes de mais nada. Porque de repente tem alguém que fala, eu estudei, conheço tudo isso, mas não quero executar isso. Eu quero que alguém me delimite aquilo que eu tenho que fazer e está tudo bem. Ok, são escolhas, né? O que a gente traz aqui é a possibilidade de você poder pensar sobre as escolhas que você faz. Sim. Eu, por exemplo, escolhi empreender. Eu gosto de empreender, eu gosto de me arriscar, eu gosto de botar a cara a tapa. Você também, tá claro isso. Marlon? Eu gosto de reclamar. Boa. Esse é o Marlon. Aliás, Marlon falou um ponto que eu vivi isso aí também, né? Porque eu era o empreendedor e eu era o artista, né? Sim. O artista não tem limite, né? Ele chega lá, vou fazer 3 cavalos aparecerem aqui. Maravilha, arruma o cavalo. Mas o cavalo vai trazer de onde? Não importa, eu quero os cavalos aqui, vamos fazer ele aparecer. Maravilha. E como empreendedor, é o contrário, né? O contrário. Peraí, 3 cavalos, mas vai trazer de onde? Quanto custa trazer 3 cavalos? Quanto custa trazer os 3 cavalos? Quem que vai trazer esses 3 cavalos? Qual o risco dos cavalos chegarem aqui mortos ou a gente não conseguir? Quer saber? Nada de aparição de 3 cavalos, não vai ter nada disso, né? Faz aparecer banquinho que a gente tem lá, tá lá lá no almoxarifado, já pega mais barato. E acabou. Então era uma briga constante do empreendedor com o artista. Nossa, eu imagino o conflito que você viveu, porque você era as duas pessoas. Eu era as duas pessoas. Mas chegava uma hora que o empreendedor acabou ganhando do artista. E foi um momento em que a gente menos produziu no sentido artístico. Olha. Foi um momento em que o empreendedor matou o artista, porque o empreendedor, ele sabendo já que o artista
era um cara criativo e que muitas vezes tinha um ímpeto de fazer as coisas de uma forma impulsiva. Pelo contrário, ele já cortava o mal pela raiz. Ou seja, era eu mesmo, eu era os dois personagens. Então, eu já sabendo isso. E foi um momento muito difícil da minha vida, Eduardo. Foi um momento em que eu sofri bastante, porque... e olha, que curiosamente foi um momento que a empresa cresceu bastante também. Né? Então eu tive que, até achar esse equilíbrio, foram assim, momentos bastante, bem difíceis. Eu acredito em você, e aqui dentro de casa, quando eu falo dentro de casa, dentro da base 1, naturalmente... Eu tinha essa posição de ser as duas pessoas, ser o empreendedor e ser o cara que queria criar, queria fazer um monte de produto, serviço, até o canal de podcast, aí tem o Academy, aí tem o Base 1 Cloud, tem um monte de coisa que a gente está criando. O que eu fiz? Eu falei, eu tenho que parar com esse negócio, eu vou terceirizar aquilo que... Tipo, eu vou botar freio em mim mesmo, mas através de outra pessoa. Eu coloquei outra pessoa para cuidar dessa parte... do empreendedorismo, que envolve tantas competências administrativas, financeiras, logística. O empreendedor, cara, devia ser um curso inteiro de universidade só para empreendedorismo, porque são muitas competências que envolvem. E eu falei, não, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, e a partir do momento que eu passei isso na mão de outra pessoa, o Marlon se juntou a essa loucura, apesar de ele só reclamar, mas ele se juntou a essa loucura. Eu trago as coisas ruins à vista, né? E aí a gente criou outros produtos que nós temos dentro de casa hoje, que é o Academy, que é o Cloud, que é o próprio canal de podcast, que a gente já está há bastante tempo gravando, enfim. Tem tudo a ver com isso que você trouxe. E eu eu tenho certeza, porque isso é visível, é tangível, né? Você pode facilmente mostrar aqui pra gente vários desses resultados desse processo criativo. É verdade. Por que acontece? Foi que veja bem, quando você fala de ilusionismo, quem te lembra muitas vezes? Show, espetáculo, né? Vamos para uma casa de espetáculo fazer um show de ilusionismo. Tá ótimo. Só que estamos falando de 1993. Tá, né? Tá. Não tinha essa globalização que nós temos hoje de você ver espetáculos de fora e você ficar inspirado em ver espetáculos que você viu lá fora e ver aqui no Brasil. Não tinha isso. A pessoa nem sabia direito o que era ilusionismo. Então, um dos caminhos que eu encontrei foi qual? Como que eu ia sustentar meu sonho? Até que uma empresa ligou para mim. Olha que interessante. Uma empresa ligou para mim e falou, Issal, você pode fazer um lançamento do nosso produto? A gente já lançou, né, o nosso produto das formas mais variadas que você imaginar. Mas com ilusionismo, nunca. Aí eu falei, sim, eu queria trabalhar, então não negava nada. Eu falei, claro que eu faço, né? Me fala qual produto que eu vou criar um projeto exclusivo para você. E aí ele falou, o meu produto é um caminhão de 7 toneladas e 4 metros de altura. Uou, né? Aí eu pensei que era uma xícara de café, né? Que era o produto. 0 a 100. Não, assim, né? Primeiro projeto. E foi então que eu tive que mobilizar toda a estrutura para isso acontecer, problemas com fornecedores, porque não tinha um fornecedor adequado para isso acontecer. Mas o projeto aconteceu. Foi considerado o primeiro projeto de ilusionismo realizado aqui na história do Brasil. Olha que 1993. Bacana. E o caminhão apareceu diante da imprensa e isso foi o que alavancou, porque a partir daquele momento outras corporações tiveram a mesma ideia, falaram, olha, tem um cara aqui no Brasil que faz o ilusionismo com os produtos, a gente quer lançar e você aí imagina que nós lançamos e criamos projetos, né, inéditos, exclusivos para uma infinidade de materiais que nós consumimos no dia a dia, das maiores e mais valiosas marcas do mundo, inclusive. E isso foi que nos sustentou nas próximas décadas. Eu vou até mostrar então aqui o resultado disso aí. Vou mostrar um pouco disso. Que eram projetos impossíveis, tá? Eram projetos que... E esse é o grande lance, o desafio. Quanto mais pimenta, eu sempre falo pro Marlon, vamos botar pimenta nesse molho, cara, porque a gente pode fazer acontecer. É verdade. Vamos lá, vamos colocar aqui o vídeo, porque isso aqui foi em 2013 que foi feito esse vídeo, né? Legal. Pode colocar o áudio, não tem problema nenhum. A gente vai falando em cima do áudio, eu quero explicar cada momento daqui. Boa, vamos aproveitar. Pode mandar bala no áudio. Isso aqui foi quando
fui convidado para ser o embaixador oficial daquele filme chamado Truque de Mestre. Certo. Um filme norte-americano Sim, que assisti. arrecadou 700 milhões de dólares nas bilheterias do mundo inteiro. E no Brasil, o embaixador oficial para lançar esse filme fui eu. E eles fizeram esse vídeo, né? Aqui mostrando a primeira vez que apareceu um carro num espetáculo de ilusionismo aqui no Brasil. Legal. Aqui o vídeo, aqui foi o vídeo em que mostra quando nós trouxemos o prêmio lá do Japão para o Brasil. Bacana. Aqui é a materialização de um caminhão. O caminhão que você mencionou. Lá na televisão pela primeira vez. As coisas foram crescendo, depois a gente vai aumentando os desafios. Olha o helicóptero. Helicóptero. Olha o helicóptero. Aí ensinamos outras pessoas também a fazer o mesmo que a gente fazia. Faz ele sumir. Dá pra fazer tranquilo. Eu ia pedir para subir o Marlon, mas não pode. O Marlon é importante. Ficamos especialistas em fazer aparições de automóveis em grandes convenções aqui no país. A Goodyear pediu, Issal, faça aparecer um caminhão em cima dos nossos pneus. E fizemos o caminhão aparecer. E aqui fizemos a Volkswagen, sabendo disso, e lançamos o Constellation aqui no país também. Mas quando a gente achou que ia acabar, duplas sertanejas, cantores famosos pediam para que nós fizéssemos para eles aquilo que nós usávamos em nossos espetáculos. Ou seja, uma entrada triunfal. Então nossa equipe deu consultoria para todos eles, para que eles aparecessem de uma forma impactante diante de seus fãs. E foi, aliás, Vanza, fizemos aparecer Van, e aqui foi a última apresentação que fizemos no Jô Soares, né, onde nós fizemos a única e a primeira aparição de uma Lamborghini na TV brasileira, que está até hoje registrada nos arquivos da Rede Globo de televisão. O Luan Santana, o grande cantor pop, queria desaparecer no final e não sair correndo depois do show. Então nós fizemos ele desaparecer no final diante das fãs lá. E a nossa empresa foi a empresa responsável em colocar o ilusionismo pela primeira vez na história no Carnaval brasileiro, em 2003. Em 2011 foi apenas uma consequência, onde nós fizemos a aparição da Cláudia Raia e a escola Beija-Flor foi a grande campeã deste ano. E aqui o ato que foi aplaudido por 2 presidentes da República do nosso país. E aqui o que os jornais, revistas e rádios falavam sobre quem era esse Issal, quem era esse japonês que está aqui no Brasil fazendo o ilusionismo acontecer. Né? E até o maior ilusionista do Brasil de todos os tempos. Eu gosto de falar isso aqui porque as pessoas falam, mas tem um ranking. A verdade é o seguinte, o que acontece? Por que o maior ilusionista do Brasil de todos os tempos? Né? E não um dos melhores ilusionistas do Brasil, não. Melhor ou pior, cada artista, como é que você vai falar? É o melhor cantor do Brasil. Não tem essa. Cada um tem um gosto diferente. Eu gosto do cantor X, tem gente que gosta do cantor Y. Mas aqui no caso, quando a gente fala de o maior ilusionista do Brasil de todos os tempos, quer dizer que é o maior pelo conjunto de obras. Ou seja, foram 2 décadas de obras realizadas inéditas e que até hoje não foram superadas. E é nesse aspecto que é colocado. Ou seja, por quê? Tem obras que jamais vão ser superadas. O Carnaval, por exemplo, quando colocamos em 2003, fomos o pioneiro em colocar. Por mais que agora venha alguém colocar ilusionismo no Carnaval, já não é mais o primeiro. Ele já foi agora, já é o segundo. Ou seja, então são essas conquistas que as pessoas então falaram, não, Issal, você é o maior. Isso aí foi até eu sou um cara oriental, normalmente fica na dele, né? E aí o pessoal, Issal, você é o maior ilusionista do Brasil? Eu fiquei na minha. Eu falei, sei, né? Sei, será que você acha que é, né? Ele falou, bom, então aí ele falou na minha cara, ele falou assim, bom, se você não é, então quem que é? Né? Aí tinha uma mesa de gerentes, diretores que estavam lá da agência. Pessoal, pode falar quem que é o próximo ilusionista, então, que vai estar representando o Brasil. Né? E aí ninguém falou nada. E aí, naquele momento, eu entendi, né, que aquilo que T. Harv Eker falava, ele falava, você não precisa ser modesto, seja honesto. Honesto. Né? Ou seja, não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com... Né, aquilo que você e aproveite isso. Pelo contrário, não para você ficar, né, orgulhoso, soberbo e falar, agora eu sou melhor, estou de boa. Pelo contrário, se você é considerado o maior, qual a responsabilidade que você tem em relação a tudo que você fizer a partir de agora para você continuar sendo o pioneiro, para você continuar sendo aquele que faça jus a esse título que está recebendo. Exatamente, Issal. Dentro da sua narrativa, eu pensei em tantas coisas aqui, eu quero começar pelo seguinte. Quem é esse japonês brasileiro
que criou inovação, gerou valor e trouxe resultado. A brasileira é teimoso, viu? A gente faz acontecer, de verdade. Nós somos muito inovadores, empreendedores e, lógico, não vou deixar de falar, porque nem tudo são flores. Sim. Riscos, questões diversas, como você mencionou, de fornecedores que de repente não entregam o que precisa no momento certo, quer dizer, toda uma questão de logística, ou seja, tudo é um grande risco, mas a partir do momento que você acredita na tua ideia, você fala, é possível fazer, desde que eu entenda tudo aquilo que está envolvido e me empenho para acontecer aquilo, vai acontecer. E hoje você trouxe um bom resumo disso tudo aqui. Parabéns, parabéns, Obrigado. parabéns. É muito Obrigado. legal. Eu vejo o Issal pela TV há bastante tempo. Né, vejo, né, recentemente vendo muito pelo YouTube. Até engraçado que minhas filhas, elas falaram assim, poxa, Issal. Aí ela viu uma foto e falou, nossa, eu lembro dele, pô, que legal. Então, para você ver o quanto que esse conhecimento agregado, né, e tudo isso que foi transformado através do conhecimento que você adquiriu, né, pode agregar... E não escondeu, né? E não escondeu, esse é o detalhe, não escondeu. Eu acho que aqui eu não saberia dizer se é o momento adequado, mas eu poderia até puxar métodos dos quais você criou para poder contagiar as pessoas de uma maneira positiva. Sim. Hã? Sim, por exemplo, tem muitos métodos foram criados aqui para o Brasil. Isso você falou, foi muito interessante. Porque a gente que seguia muito o padrão norte-americano. Justo. Só que o padrão norte-americano não combinava com muitas coisas que a gente fazia aqui no país. Por quê? Culturas diferentes, as condições são diferentes. Sim. Por exemplo, eu lembro que eu fazia o mesmo espetáculo, né, em vários lugares diferentes. Em cada local eu tinha que fazer uma adaptação, porque a condição era completamente diferente. E para o ilusionismo, isso não é tão fácil. Não é só você mudar um tom ou fazer alguma coisa, como muitas vezes você canta, você muda o tom da voz e você consegue adequar e ficar uma coisa bonita. No ilusionismo não, é uma equipe que está por trás. Então, um ajuste pequeno muitas vezes exige muita mudança física naquilo. Então, é um trabalho muito árduo para que você faça aparecer o ilusionismo. Que nem, por exemplo, agora estaremos agora no dia 6 na Avenida Paulista, lá comemorando a chegada do Natal. Olha que legal. Então, vai ser lá aquela multidão assistindo toda ao vivo. E, cara, vou falar, as condições não são as melhores condições, porque vai ser na rua, vai ser montado um palco na rua, mas o espetáculo tem que ser bonito de qualquer forma. Sim. E é esse ajuste que no Brasil eu aprendi muito aqui no país. Então, por exemplo, um método que eu desenvolvi muito é o seguinte. Que ninguém vê. A gente viu o dia de estreia, né, o show de estreia. A pessoa fala, que legal, show de estreia. O que eu falo sempre? As pessoas veem aquilo que é o dia em que vai pela primeira vez para o público. Né? Sim. Só que o que eles não viram é que antes daquele show de estreia, eu fiz durante 10 dias diferentes, mais 10 apresentações em segredo, longe do público. Exercitou aquilo. Exercitei a equipe, exercitei a minha mente, exercitei toda a estrutura, testei todos os efeitos para ver se para que no dia da estreia tudo aquilo acontecesse de encantamento para o público. E é assim que acontece num negócio também. Né? As pessoas veem o teu sucesso hoje, Eduardo, falam, o Eduardo teve muita sorte, o cara toca a mão, vira ouro, onde é que ele toca? Só que ninguém viu aquilo que o Eduardo passou nos bastidores sozinho, as lágrimas que ele derramou para aquilo que tinha que acontecer, né? Ele fizesse acontecer, porque a pessoa só vê o sucesso do outro, mas não vê os bastidores. Por isso que eu falo que onde está o segredo? Está no invisível, naquilo que a pessoa não vê, e não aquilo que a pessoa vê. Aquilo que a pessoa vê já é a manifestação daquilo que ela não viu, né? Que muitas vezes é o que faz as coisas acontecerem. Então, o método que eu gosto também de falar é o seguinte, que o Eduardo fala, né, de proporcionar para as pessoas, proporcionar o quê? Proporcionar experiências ricas para que as pessoas possam crescer como pessoa. Então vamos lá. Eu vou falar para você, eu como mágico posso falar para você. Nenhum mágico do mundo, nem o melhor do mundo, o mais famoso, nem o mais experiente, consegue tirar, na hora do show, algo de uma cartola que está vazia. Tá? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? É uma grande lição. Mas como assim, Sal?
cara pode ser o melhor, mas se ele não encheu a cartola lá nos bastidores daquilo que ele quer tirar na frente do público na hora do espetáculo, nada vai sair. Nada vai sair. Né? E outra coisa, se ele quer tirar um coelhinho fofinho para a plateia, ele tem que encher a cartola de coelhinho fofinho antes de entrar em cena. Porque se ele coloca escorpiões, amigo, o que vai sair na hora são escorpiões. São escorpiões. E agora, vamos essa metáfora para a nossa vida. O que é que você tem colocado na sua mente no dia a dia? Você tem colocado algo que realmente te edifique, que possa edificar outra pessoa? Algo que realmente seja positivo para o nosso país? Ou você tem colocado o quê? Coisas que são negativas e que não vão edificar ninguém, não vão influenciar positivamente ninguém. Ou seja, e depois, na hora da situação da vida, acha que vai encantar num passe de mágica. Não vai encantar, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Sensacional. Que nós possamos, então, todos os dias, como o Eduardo fala, né, nos abastecer daquilo que realmente possa fazer a diferença para o próximo. Ou seja, diversão é legal, mas se você se enche só de diversão, a única coisa que você vai compartilhar na hora mais dramática da tua vida é o quê? Uma diversão que não vai servir para mais nada. Então, que a gente possa aprender no dia a dia, como a disciplina de um esportista, a disciplina de um empreendedor, todo dia que você possa o quê? Colocar na tua cabeça, encher a sua cartola daquilo que você quer, na hora que você quer orientar o teu filho, na hora que você quer, né, ter uma conversa séria com a tua esposa, na hora que você quer falar com teus colaboradores na empresa, que você coloque no coração aquilo que você quer compartilhar com eles todos os dias, porque senão, aquilo que eu falei, nem o melhor mágico do mundo consegue tirar algo de uma cartola vazia. Vazia, muito boas palavras, sensacionais. Assim, se eu tiver que me atrever a acrescentar alguma coisa, Sal, eu diria para você que a partir do momento que você identificou que você pode fazer algo de bom, você tem que ter consistência e persistência naquilo que você quer fazer e se alimentar dessas coisas que são positivas para poder compartilhar isso com as pessoas. E não adianta você pensar que, não, eu não vou compartilhar porque esse conhecimento é só meu, isso aqui só serve para mim, por que eu vou ensinar o Marlon a empreender? Eu vou continuar usando o Marlon. Não é, Marlon? Tô percebendo. Não, cara, a gente tenta contagiar da maneira positiva as pessoas, falar, entenda o que é esse universo, entenda porque eu acredito nisso. Você não precisa abrir mão das suas competências, mas você pode se enriquecer com outros conhecimentos. Eu acho isso genial. Honestamente, eu acho, é assim que a gente muda a mentalidade de uma cultura, de um povo, e cria consciência sobre diversos temas. É verdade. Aliás, você até falou uma coisa aqui que eu vou até compartilhar agora com vocês aqui, aquela câmera aqui, tá? Olha só, que ele falou de mentalidade, né? Por exemplo, tá aqui, eu tenho a mentalidade, essa mentalidade que é como se fosse essa tampinha, tá? Né? Da cola, uma cola, tá bom? Cola bastão que você compra em qualquer lugar, né? Qualquer papelaria. Aí vai lá, você tem a mentalidade, aí o que acontece? A pessoa tem uma mentalidade X e de repente ela vai para a mentalidade Y. Você fala, uau, como é que ela fez isso? É mágico, né? Cara, você não viu aquele cara que você fala assim, pô, eu cresci com ele, o cara não era nada na vida, de repente o cara virou uma sumidade no assunto e ele mudou, né, daquela cor lá que ele era antes para essa cor. Ou seja, você vê a mudança, mas você não entende o porquê. Então agora eu vou mostrar como que isso acontece. Essa mágica muito simples para mostrar isso. Na verdade, você tem que ter a tampinha vermelha, aqui no caso, e tem que ter outra tampinha também, a azul. Aí, ó. Esse que é o truque. Ou seja, a mentalidade não vai se transformar num passe de mágicas, mas o que você vai fazer é adquirir uma nova mentalidade. Então você tem a mentalidade mais antiga, que você faz esse movimento, né, e você troca os dedos simplesmente. Ou seja, aqui, ó, olha só, vou mostrar para o outro lado, que você pode fazer em casa também. Tem a vermelha aqui, você faz esse movimento e troca pela azul. Tá bom? É só trocar os dedos. Só que se você fizer isso, por mais rápido que você seja, vai dar para perceber. Então o que a gente faz? Esse movimento aqui para dissimular, né, a troca das tampinhas. Bom, aí ficou azul, vermelha. Azul, vermelha. Não é legal isso? É legal porque isso mostra o quê? Que a nossa mentalidade é assim também. Eu tenho uma mentalidade, eu preciso adquirir a outra mentalidade que eu quero trocar. E essa aquisição dá um trabalho, por quê? Você vai, ó, por exemplo, tem a tampinha vermelha, agora eu preciso da azul para trocar.
Eu tenho que ir na loja, eu tenho que ver se a loja tem. Às vezes a loja não tem. Eu tenho que ver, né, se realmente ela cabe aqui no dedo. Aí eu tenho que colocar talvez um calço aqui dentro para que ela caiba. Eu investi dinheiro para eu ir até a loja, para comprar isso. Ou seja, tudo que a gente faz para adquirir uma nova mentalidade. Ou seja, você tem que buscar a nova. Ela não vai aparecer para você. Vai ter que buscar, vai ter que investir, vai ter que, né, e você preparar essa mentalidade e ainda tem que treinar, porque para você trocar a mentalidade, você tem que treinar também isso aqui. Mas, aos olhos de quem está vendo, vai falar, caramba, hein, meu, o cara, parece que eu falei com ele há alguns anos atrás, o cara não era nada, de repente o cara virou um cara que hoje orienta outras pessoas, né? Ele faz coisas aí que mudam a vida de pessoas. É assim que funciona. Ou seja, é você adquirir uma nova mentalidade. E esse que é o meu trabalho hoje. Meu trabalho hoje não é fazer com que as pessoas aplaudam a mágica que eu fiz, né? Não é ensinar você também a fazer aparecer um caminhão, um carro, um avião. Isso eu já fiz, mas qual que é a ideia? A ideia é que você faça mágicas maiores que as minhas. Quais mágicas? Por exemplo, quando você tem um pai que não fala com você há 10 anos e você usa a palavra mágica, chamada perdão, e na semana seguinte esse pai vai estar perto de você, essa é a maior mágica que eu posso compartilhar com você. Boa. Muito maior do que um avião que aparece, muito maior do que um espetáculo de 2 horas onde tigres brancos, elefantes surgem do nada, muito maior do que isso. É essa aproximação que você gera usando uma simples palavra mágica chamada perdão. E são essas mágicas que eu quero que você ensine. Ou seja, através de mágicas teatrais, eu ensino pessoas a fazerem mágicas reais. Olha que interessante. Libera o perdão, minhas amigas e meus amigos. Isso mesmo. Eu acho que, assim, eu tenho certeza, essas mensagens elas são importantes, porque até diante do mundo que nos é apresentado, e a gente pode trazer aqui questões até filosóficas, né, do tipo, o mundo é mundo. Né? Não adianta você se sentir vítima, ele é assim, ele é uma máquina. Ele é uma máquina de destruir autoestimas, por exemplo. E é assim mesmo. Então você tem que olhar para dentro de você, desenvolver esse pensamento, liberar o perdão, falar, poxa, eu posso mudar. Eu vou até puxar aqui uma coisa rápida para depois te passar. Existe um teste que a gente até usa aqui na base 1, tá? Quando chega uma pessoa nova, que é o teste DISC, que é o teste de comportamento da pessoa. Que a gente quer entender quais são as competências e comportamentos dela para poder saber o quê? De que forma lidar com aquela pessoa, de que forma orientá-la, aonde engajá-la, né? Saber como ela funciona. Isso tem muito a ver com comportamento. Mas isso não é uma sentença. Eu mesmo tinha um teste DISC que eu fiz lá no passado, na época de uma outra empresa que eu trabalhei lá, sei lá, uns 8, 9 anos atrás, que ele apontava um padrão de comportamento meu e eu guardei esse teste e fiz o recentemente, que esse padrão de comportamento ele mudou, ele melhorou. O que era baixinho, falando percentualmente, ele era pequenininho, do tipo, não, você não é um cara comunicativo, você não é essa pessoa, você não tem esse perfil. Hoje é completamente diferente. E foi através disso, de estudar, de conhecer, de querer me transformar. Mas vejam, levou 8 anos, pelo menos, para isso acontecer. Então, consistência, persistência, saber que identificar em você que não está legal aquilo do jeito que você está vivendo, eu quero mudar. Perfeitamente. Que ótimo. É um exemplo de identidade, você saber ter a consciência, né, da pessoa que você é. Que eu falo, sabe como é que eu dou esse exemplo, Eduardo? Eu falo o seguinte, é como se nós vivêssemos num grande espetáculo que chama vida, o espetáculo da vida, e cada um de nós fomos convidados pelo Criador para fazer parte de um grande elenco para fazer esse espetáculo acontecer. Justo. Né? E cada um tem seu papel. O que acontece é que é o seguinte, é que teve um cara lá no meio que falou assim, vou bagunçar o coreto aqui, vou começar a falar, ô Marlon, esse papel não é seu não, cara, esse teu papel é muito melhor que esse. Ô Eduardo, teu papel não é esse, ô Issal, teu papel não é esse. E aí o elenco ficou confuso, e cada um querendo fazer o quê? O papel do outro. E o espetáculo ficou todo conturbado. Né? Então, qual que é hoje? Não, então, aqui o que o Eduardo falou, que nós entendemos o nosso papel, seja numa corporação, seja na vida, seja nas escolhas que você vai fazer em relação à tua vida pessoal, à sua missão, ao seu propósito, ou seja, qual que é o teu papel? E comece a identificar isso.
Só que nosso papel é muito rico. Nós temos um papel como, né, o empreendedor, como pai de família, como marido, como filho, como amigo. Então, o nosso papel é muito rico, é um papel de várias facetas. Eu tenho um diretor que é o Ulisses Cruz, que é um amigo meu, um grande diretor teatral, que ele falava: o quanto mais, né, facetas o personagem tem, mais ele é interessante para o público. Então, nós somos personagens de múltiplas facetas. Ou seja, cada um, né? O Marlon aqui, ele é meu irmão Kung Fu, o Marlon é um cara que, né, além de trabalhar nessa área, ele também né, pratica o Kung Fu, o Wing Chun, aquele estilo que Imanco tornou famoso no mundo inteiro. E é isso que é a grande maravilha da humanidade. Mas é o importante. Se você não sabe o teu papel, você não sabe onde você quer chegar. E a ideia é que, através dessas experiências aqui que o Eduardo cria, que eu crio, que o Marlon cria, a gente possa ajudar as pessoas a se identificarem. Por exemplo, eu desenvolvi, Eduardo, aquilo que eu chamo de método ISSAO. Tá? Por que eu identifiquei? ISAO. Porque isso aí foi para não esquecer os passos. Porque olha só, o que eu entendi. Quando eu realizei aquele vídeo que vocês viram lá, né, caminhões aparecendo, helicópteros, todo mundo falava para mim: isso é impossível, ninguém nunca fez isso no Brasil. Né? Você vai quebrar a cara se você tentar. Resultado, né? A gente se envolveu não só com esse projeto de fazer aparecer coisas grandes, mas também com grandes marcas. Eram marcas que marcas mundialmente famosas, que a última coisa que elas queriam é que algum projeto que elas estivessem apresentando, algum produto que elas estivessem lançando, fosse alguma coisa que se tornasse um motivo de chacota. Já pensou? Né? Eu lembro que quando fizemos um evento extraordinário para a Mercedes-Benz, a Mercedes, que era o top of mind em relação a automóveis, eu lembro disso, né? A preocupação que era. E estava ainda o presidente da Mercedes dentro do automóvel, lá dentro, aparecendo. Né? Então, o tamanho da responsabilidade. Não podia dar nada de errado, né? Então, quando eu vi isso, eu falei que não é uma questão do show dar certo ou errado, se der errado, tudo bem, valeu pessoal, desculpa aí, e vamos embora. Não, estamos falando de uma marca mundial que levou décadas, né, séculos para construir a marca dela. Justo. Então, olha o risco de quem estamos representando. E né, nós fizemos a nossa parte e o projeto foi um sucesso. E agora, Sal, qual que é o caminho que você usou? Na época, eu não tinha essa consciência, mas eu vou compartilhar com vocês agora o segredo que fez eu realizar esses projetos intuitivamente na época, mas hoje eu consegui torná-lo sistemático. Como é que funciona? Hashtag fica a dica, hein? Primeira coisa, são 5 passos. Primeiro passo, imaginar. Né? Imagine tudo o que você quer. O que você quer? Por exemplo, no meu caso, tá? Eu vou falar. Eu queria que o automóvel aparecesse, né, e a plateia aplaudisse e fosse aquela loucura. Então tá bom, então eu imagino o automóvel surgindo do nada, né, o presidente saindo de dentro do carro, né, as pessoas aplaudindo emocionantemente cada passo do show, aquela trilha sonora, os efeitos, as luzes, as pessoas com aquela cara de orgulho, a equipe toda também é orgulhosa disso. Então eu imaginava tudo isso, o cheiro do lugar, o ambiente, a luz que tinha. Tudo isso é ambiente. Aí outro detalhe, a emoção que eu estava vivendo naquele momento. Né? Puxa vida, missão cumprida, o carro apareceu, que alegria, que bom que deu tudo certo. Né? Bom, então esse é o ponto de imaginar. Segundo ponto é saber. Né? Saber. Tem que saber agora. Tá, como fazer isso? Não adianta só imaginar. Tá, imagina um carro aparecendo aqui. Tá bom. Bom, é possível? Será aparecer um carro aqui? Né? Olhando aqui, o carro cabe aqui. Né? Mas o que eu tenho que saber? Para o carro ficar aqui, ele tem que vir de algum lugar. E aqui só temos paredes por todo lugar. Então é impossível o carro aparecer desse jeito aqui. Aqui não tem condições técnicas para o carro aparecer. Ou seja, se eu não sei como que funciona a técnica do carro, da aparição do automóvel no ilusionismo aparecer, eu jamais vou conseguir, né, realizar aquilo que eu imaginei. Ou seja, se eu quero fazer o carro aparecer, então aqui não tem condição, mas eu vou arrumar um outro local que tenha condição. Ou seja, eu tenho que saber
o que é que eu vou enfrentar dificuldade? Quanto que eu vou precisar de recursos para, né, para fazer com que isso aconteça? Quantas pessoas eu vou ter que ter à minha volta? Né? Quais são os riscos que eu vou enfrentar se isso der errado? Então, saber. Né? O segundo, depois de imaginar, eu tenho que saber. Saber. E o terceiro é superar os limites. Ou seja, depois que eu sei o que eu preciso, cara, eu preciso aí de pelo menos, né, 100 mil reais para uma técnica dessa acontecer, né, e pagar todas as contas disso aí e ainda não sobrar um centavo. Então eu preciso superar isso. Eu tenho 100 mil reais? Não tenho. Então eu preciso correr alguém atrás de algum patrocinador. Eu tenho que ver como é que funciona isso aí. E a equipe? Qualquer pessoa que eu pego e vai funcionar? Não. São pessoas extremamente treinadas. Sim. Então eu preciso treinar essas pessoas. Tem no Brasil pessoas treinadas? Não tem. Então eu preciso treiná-las. Quanto tempo demora para treinar? Ixi, precisa de um mês para pelo menos para a pessoa treinar. Então eu preciso superar isso. Eu preciso durante um mês treinar essas pessoas. E depois vem o outro passo, que é o A, de atitude ou de ação, de agir. Ou seja, se eu ficar na teoria, imaginar, saber o que preciso fazer e superar as dificuldades, mas eu não agir, não tomar atitude, nada vai acontecer. Então, tem que agir. Agir, que é arregaçar a manga, ir lá, fazer acontecer. Ver quem pode participar, quem não pode, ver se temos, qual espaço temos condições, e a gente tem que agir. E, finalmente, às vezes a gente faz todas as etapas. I, né, de imaginar, S de saber, S de superar e o A de agir. Só que a gente não faz a última, que é a mais importante, que é O de ousar. Ou seja, onde você vai colocar tudo isso que você preparou, né, diante de pessoas, ou em qual circunstância, ou em qual situação. Ou seja, você pode fazer tudo isso, né, para você encantar teu vizinho, ou para você, né, simplesmente mostrar para ele, ou você pode fazer tudo isso para mostrar para milhões de pessoas no mundo inteiro, ou bilhões de pessoas no mundo inteiro. Ou seja, é o poder do ousar. Né? Ou seja, então quando você completa esse ciclo do ISSAO, onde I é de imaginar, S é de saber, S de superar, A de agir e O de ousar, você consegue concretizar tudo aquilo. Pelo menos eu identifiquei, Eduardo, que tudo aquilo que você viu no vídeo, eu usei esse método, mesmo que naquela época ainda não tivesse criado esse método ainda. Eu inconscientemente fazia aquilo, e depois que eu comecei a estudar esse método, eu comecei a falar, cara, todos esses seguiram esse passo. E quer saber de uma coisa? E teve alguns que eu não segui esse método, algumas situações. E essa situação não aconteceu até os dias de hoje. Né? Porque a ideia era muito boa, só que ficou na ideia e não fiz os outros passos. Então a coisa não aconteceu. Então isso é algo que você pode usar para a tua vida. Desde um projeto pequeno, pelo menos ele dá um direcionamento. Não vai te permitir você ficar travado, né, estático. E agora eu tenho tanta ideia na cabeça, né, só que eu não tenho dinheiro. Só que não importa, não é o dinheiro só. Mas se você seguir essa linha, você tem um caminho para fazer. Justo. Eu sempre falo disso aqui também, porque eu acho que é importante, né? Não tenho dinheiro para fazer. Essa questão do dinheiro é um negócio muito apelativo na vida das pessoas, porque elas objetificam isso. E não que não é importante, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta. Eu falo de geração de valor. Gera valor. Você gera valor como? Estudando, desenvolvendo conhecimento, aplicando esse conhecimento para o benefício de outras pessoas. E aqui a gente pode falar de pessoas e empresas, viu, Jujuba? De pessoas e empresas. Porque empresas são feitas de pessoas. E quando você gera esse valor, parte dessa geração de valor te resulta no dinheiro. Então eu acho que isso é super interessante, e às vezes as pessoas elas criam uma ansiedade tão grande, falam, não, eu preciso da grana, tá, mas o que você está fazendo para conseguir essa grana? Não, eu estou trabalhando, mas está trabalhando de que jeito? Né? Vamos tentar mudar um pouco esse pensamento, né? Para gerar mais valor, fazer o Brasil ficar cada vez mais forte, porque aqui riqueza tem, viu, galera? Tem muita riqueza. Muita. Aqui é um país de muita abundância, né? E aquela coisa mesmo, muita gente fala, às vezes a gente quer ir para caminhos mais curtos, né? Ah, eu quero ganhar na loteria, né? Tá, a pergunta é, se você ganhar na loteria, o que você vai fazer com o dinheiro? Me responde agora, em 5 minutos, o que você vai fazer com o dinheiro se ganhar na loteria?
Não, aí eu vou pensar, quer dizer, Sim, então a sim, gente sim, que não, sim. muitas vezes quer primeiro ter o recurso para depois pensar o que vai fazer com ele. Já pense agora, o que vai ser feito com esse recurso que você ganha, porque essa que é a grande responsabilidade do criador, daquele que cria, que cocria junto com aquele que criou tudo aquilo que tem debaixo da terra, em cima da terra e nos céus. Ou seja, que a gente possa cocriar junto com ele. O que a gente vai fazer com os recursos que nós temos? Justo. E esse que é o grande desafio. E esse que eu chamo que é o grande caminho do mago. Né? O mago é aquele que olha para onde todos olham, mas enxerga aquilo que ninguém vê. Ou seja, está todo mundo vendo só aquilo, o óbvio, né? Mas ele não está enxergando aquela particularidade. Justo. O mago é aquele que enxerga. Por isso que o mago sempre está num passo à frente. É assim como na mágica, né? Por que a mágica acontece? Você fala, caramba, eu não peguei aquela mágica. Justo. Né? Quando você vai prestar atenção, já foi, a coisa já sumiu. Porque o mágico, ele sempre está na tua frente. Né? Certo. Agora, Eduardo, outra coisa que o pessoal perguntou. Então, todo mágico, todo ilusionista já tem essa mentalidade? Não, nada a ver. Porque é o seguinte, essa mentalidade é intencional. É que nem você fala assim, Sal, conforme você envelhece, as pessoas, né, vão amadurecendo de idade, vão avançando, o conhecimento vem naturalmente? Não vem. Tem que ser intencional. Ou seja, Sim. se você vive buscando seus objetivos, não quer dizer que quando você atinge seus objetivos, o crescimento pessoal vem junto. Não. Mas uma coisa que é curiosa, que a gente fala isso é o John Maxwell. Ele fala, né, que é um consultor de líderes, ele que ensina muito sobre liderança. Ele fala, não é você conseguindo seus objetivos que você vai ter um crescimento pessoal automático, mas se você focar no seu crescimento pessoal, automaticamente os seus objetivos serão realizados. Serão realizados. É curioso isso aí. É muito curioso e faz todo sentido, cara. É assim, sem palavras, Issal, eu quero agradecer demais você ter aceitado o convite, de ter vindo aqui compartilhar tanta coisa rica, tanta coisa importante para a vida das pessoas, e a gente quer sensibilizar as pessoas realmente com esse tipo de conhecimento. Mas eu tô vendo o negócio piscando ali, já tô me cobrando, então faz parte, né? É a vida. Mas eu quero te agradecer demais, Issal, se você quiser deixar uma mensagem final, fica à vontade, por favor. Tá bom. E a mensagem final que eu sempre falo é, cuide nós temos a alma, o corpo e o espírito. Muitas vezes nós cuidamos do corpo e da alma, né, e não cuidamos do espírito. Ou seja, hoje em dia, com essas transformações que vivemos, nós, pela primeira vez, entendemos que tem muitas coisas que não estão no nosso controle. Quando perdemos muitas pessoas na pandemia, né, isso nos fez nos aproximar do mundo espiritual. Né, que tem alguma coisa que muitas vezes não sabemos e que podemos talvez aprender, né, diante de tantas coisas que o homem tem aprendido e que não é apenas ligado à alma e nem à matéria apenas, mas ao lado espiritual. Então, que nós possamos desenvolver essas três vertentes e qualitariamente, ou seja, que nós possamos, a cada experiência que nós vivemos, desenvolver esses 3 pontos. E outro detalhe que é importante, eu vejo assim, que como que o amor está se esfriando, né? Eu aprendi, pelo menos como valores e princípios, que o amor é fundamental em tudo que a gente faz, né? Em tudo que a gente faz. Justo. E principalmente o amor ao próximo, um dos mandamentos é ama a si mesmo, quando ama o próximo como a si mesmo. E o que acontece é que o amor fica se esfriando. Ou seja, é uma coisa que eu quero colocar de mensagem aqui. Estamos perto agora, né, de votarmos aí no domingo. Justo. O que eu vejo é um banho de ódio. Né? Quer dizer, não é porque nós não concordamos com o outro que temos que odiar o outro. Então, sim. Eu acho que cada um de nós temos a nossa opinião, cada um de nós podemos, inclusive, né, nos manifestar. Não precisamos, mas podemos nos manifestar, se isso ajuda, né, a ideia. Mas o que eu vejo é que cada um está como se fosse, né, fazendo com que o ódio prevaleça sobre o amor. Em outras palavras, aquilo que eu falei, quando você não concorda com o outro, é extremamente natural. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que desenvolver alguma situação de ódio contra o outro. Não tenha dúvida. E esse ambiente ficou um pouco, né, eu vejo que é um ambiente onde a energia se tornou bastante pesada e que acho que é uma coisa a nós evoluirmos aí, né, uma coisa a nós trabalharmos nisso. Eu, né, posso ter uma opinião contrária à sua, mas nem por isso eu te odeio e nem por isso você precisa me odiar. Muito pelo contrário, né?
Nós, como seres humanos, nós viemos de uma mesma origem e estaremos juntos aí. E quando morrermos, todos nós morreremos também da mesma maneira. Então não é uma opinião diferente que vai mudar alguma coisa na nossa vida. Nós vamos continuar com nossos propósitos, você vai continuar com o seu propósito e as coisas vão caminhando desse jeito. Então que possamos, nesse momento, tomar essa consciência, porque essa é a maior mágica que está nas nossas mãos atualmente. Sensacional. Obrigado de novo, Issal. Ó, mais amor no coração de todos, Marlon. Tchau. Tchau. Foi o que eu imaginei. Obrigado, Obrigado, Issal. Edu. Obrigado mesmo por ter vindo, cara. Valeu. Ô, Pedrinho. Jujuba. Jujubinha. Que chegou agora. Não, que tava faltando. É o que tá... Deixa eu ver. Deixa eu fazer o seguinte. Eu quero dar um presente pro pessoal. Pedro, tem aquele QR Code aqui que o pessoal pode colocar? Ó, pessoal, eu quero dar um presente para vocês, tá? Não é um presente, não é nada, não quero vender nada, não, mas é um presente. Assim como a mágica mudou minha vida, eu quero que você agora, né, pega aqui, ó, nesse QR Code, você vai entrar num grupo onde daqui mais ou menos alguns dias eu vou ensinar 3 mágicas. Para quê? Para que você possa desenvolver essa mentalidade diferente da que você tem hoje. Ou seja, sensacional. Através da mágica, assim como através da mágica eu aprendi muito na minha vida, eu quero que você também faça isso. 3 mágicas. Na pior das hipóteses, o que você vai acontecer? Você vai aprender 3 mágicas que você vai mostrar para os seus amigos, para o seu filho, para a sua esposa, para os seus familiares, e eles vão dar muita risada e vão falar, caramba, como é que você fez isso? Mágicas simples, mas que podem fazer grande diferença. E se você prestar muita atenção em cada passo, você vai ter uma mentalidade que talvez você não tenha ainda hoje. Legal? Sensacional. Aqui, então. Sensacional, sem palavras. Obrigado, Issal. Obrigado de novo. Pô, ainda com bônus, Pedrinho. Se liga, com bônus, velho. Vamos aprender, vamos mudar. Amigas e amigos, Brasilcast, ó, obrigado, viu? Obrigado, continue com a gente, dá aquela força, a gente não monetiza isso aqui, da mesma forma que o Issal também não tá vendendo nada aqui, a gente também não tá vendendo a não ser compartilhar conhecimento. Isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Ó, ficou legal, ficou legal.